Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Frizz, o podcast para falarmos de saúde, beleza e bem-estar. E antes que eu dê início a ele de verdade, por favor, curta, comente e compartilhe. E ative esse sininho, pelo amor de Deus, seja um seguidor nato aí pela gente, por favor. Hoje, uma convidada, claro, muito especial. Devo tomar altas broncas aqui. Ela é, além de minha cliente, ela é minha assessora. Por que eu estou com a Mariana Delameia hoje? Nós vamos trazer algumas questões que nossos seguidores têm mandado e algumas questões pessoais. É isso, Mariana Delameia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, vocês não sabem o prazer que é estar de volta aqui com o Paulo. E não foi eu que coloquei isso na pauta, hein? Eu fui realmente convidada, Ah, lógico. né? Falei Só que pra deixar convidaria claro. desde o primeiro episódio. Disse que você sentaria nessa cadeira como minha convidada. Muito bom, muito bom. E vamos falar sobre o que hoje? Mas, como eu disse, você é, além de cliente, minha, né, assessora, e você, assim, como cliente, você é super Transformers, né? Um camaleão. O famoso 5 minutos, né? Ai, meu Deus do céu. Pois é, falaremos sobre esses 5 minutos. Exato. E é isso, vamos falar um pouquinho de transformações e de dúvidas que clientes têm aí, né, do seu dia a dia, como cuidar de cabelo, como mudar de cor e por aí vai. Perfeito, porque eu tenho muita dúvida, apesar de estar com o Paulo aí há 21 anos como cliente, pouco, né? Para, Mari. Não revelamos idades, como a gente já falou, mas Você tem 22, eu tenho 23. exato. É Já isso. com um ano eu já sou cliente. Mas os 5 minutos, eles são corriqueiros, assim, né? Geralmente tem as pessoas que têm os 5 minutos e não procuram um profissional, mas você, se eu não te procurar, eu levo bronca, né? Então, Com assim, certeza. vamos falar um pouquinho sobre as minhas transformações, né? Junto ali na nossa parceria aí. Então, do loiro, do acobreado, moreno e tudo mais, e tudo isso que envolve nessas químicas e como hidratar, como cuidar, né? Eu vou usar primeiro a sua primeira fala aí do famoso 5 minutos. Eu Sim. sempre falo, acho que eu falei até no primeiro episódio, se eu não me engano, que se eu estivesse fazendo uma faculdade hoje, o meu TCC seria sobre esse famoso 5 minutos. O que Exato. acontece na cabeça de vocês que em 5 minutos vocês pensam de um tudo e assim, desculpa a palavra, só sai arte, né, mano? Só sai caca, Só sai arte. Mas o que né? que é isso? Rede social, o Pinterest. Eu amo pesquisar coisas no Pinterest. Fala Tanto que mais. a última foto dessa transformação aqui foi de lá, né? Então Entendi. você já sabe, o algoritmo já tá por dentro aí da mulherada também. Mas eu costumo falar, você tá em casa, é assim, ó, não tem problema nenhum em ser uma camaleoa, né? Mude, é gostoso, é legal, é bacana. Só que faça isso com um profissional, né? Procure o Paulo, por favor. Deu o famoso 5 minutos, faça um bolo. E quem não sabe? Assista uma novela. Um dorama. Dorama maravilhoso. Muito bom. Legal. Muito bom. Diga aí, Mar, eu sei que você tem algumas questões, né? Você quer falar sobre Isso. essas questões, você quer falar sobre suas transformações? Vamos falar primeiro sobre as minhas transformações? Bora. Que aí a gente já engata um pouquinho e aí a gente já consegue olhar. Aqui, né, a nossa foto juntos, porque temos uma história aí, Fala né, sério. nas nossas transformações. E Aham. também já para mostrar, já cabelo curto, cabelo longo, é sobre isso, Sim, né, sim. Paulo? Depende do humor. Exato. Então, eu acho que assim, tem pessoas e pessoas, né? Eu sempre brinquei com você que você com esse sorrisão aí, ó, você pode ser até careca que tá tudo certo. Ah, não, não dá ideia. Ah, é, não, esquece. Não falei nada. Queria aquele negócio do MIB agora. É, Não sei. Acabou, por favor. né? Então, essa é a Mariana. Eu acho o legal, Amar, com clientes como você, é que me permite toda essa mudança e que existe um contexto. Isso aqui, isso reflete a sua personalidade,
né? A gente ouve muito falar hoje no especialista em visagismo. Para mim, sempre cabeleireiro e visagista, para mim é um pleonasmo, né? Um cabeleireiro, ele tem que ser visagista, senão ele não é cabeleireiro, alguma coisa de errado. Eu posso me especializar, claro, em qualquer área da área, né? Agora, um cabeleireiro tem que ser visagista, ponto. Isso faz parte da profissão. E tá aqui, ó, suas transformações. E uma cliente também confiando no profissional, ela fica mais tranquila para passar por tudo isso. Então, Exato. eu acho que é a conexão dos dois lados, né? Que realmente é uma Sim. visão do cabeleireiro e também da cliente, onde eu me sinto hoje confortável, hoje, né, nessa Né? jornada de fazer essas transformações e saber que eu vou ter um suporte, que eu vou usar os melhores produtos, Sim. que nada vai ficar fora ali, né? É, o hoje da Mariana, vocês viram, né? Tem 21 anos o hoje. Passa tão rápido. Parece que É, 2015 foi isso é foi ontem. verdade, né? Mas enfim. Aí, Paulo, eu queria que você comentasse um pouco assim. Eu tive essa fase um pouco mais ali pro marrom frio, né? Como você colocou aqui, morena ali, cabelo curto e tal. Mas também na época onde Marina Rui Barbosa estava super em alta, eu falei, Paulo, eu quero tentar chegar algo próximo ali. Tá. E aí, como que foi para você, pensando no visagismo, pensando nessa transformação, passar por esse processo? Porque eu cheguei no salão e falei assim, Paulo, eu quero isso. E aí eu já vi você pensando, né, nas continhas lá, o que Uhum, combina a coloração, já pegando suas caixinhas, uhum. preparando ali, e um resultado final ali muito bom, incrível. Só que o que que passa ali por você nesse processo ali? E pensando na cliente também, para acolher ali, para explicar um pouquinho. Tá, vamos lá. Primeiro assim, é aquilo que eu disse, questão de personalidade. Todas essas aqui são a Mariana, Uhum. ok? Então você é morena, você é ruiva, você é loira, você comporta isso. Isso aqui é a sua personalidade. Quando a gente não encontra essa personalidade numa pessoa, né, essa é uma das áreas do visagismo, né? O próprio visagismo, a gente abre o leque dele. Eu não posso olhar para você e ver só o formato do seu rosto, né? Já dei esse exemplo, eu tenho 2 clientes. Perdão, preciso de uma água. Uma pausa, a gente já volta. Eu tô com esse pigarro há tempos e vou resolver. Vira e mexe aqui, eu vou precisar dessa água, tá, gente? Vocês me perdoem. Vamos lá. É assim, eu já dei exemplos. Um exemplo clássico do meu salão, eu tenho 2 clientes, são irmãos gêmeos, ok? Então, se eu for olhar para o rosto e para o tipo de cabelo, eu vou fazer o mesmo cabelo para os dois. Só que se eu não for além, pigarro novamente, tá difícil. Mas é isso. Gente, é a vida como ela é. Se eu não olhar para eles ou conversar com eles de fato, para saber quem é quem e o que fazem da vida e personalidade, eu vou fazer o corte errado para um. Por quê? Um é um tenista e o outro é um gerente de banco. São estilos de vida muito diferentes, né? Então, isso pensando no estilo de vida. Se eu for pensar na personalidade, piorou, né? Então, de novo, você consegue carregar essa personalidade, tá? Se eu te fizer ruiva, você vai muito bem. Se eu te fizer morena, ok. Entende? Essa é você. Outra coisa, se você reparar todas as cores que aqui estão, né? Então, por mais que você esteja morena na primeira foto, você tem um traço ali quente. Eu fiz uma cor fria de fundo, você tem um marrom frio, porém você tem uma mecha quente, ok? Para remeter assim, não sair da tua cartela. Entende? Então, todas as cores, se eu olhar ela com tudo cor fria, eu enxergo um traço de quente. Se eu enxergar uma cor quente, eu vou enxergar um traço de frio. Então, trazendo o quê? O equilíbrio. Posso pegar um gancho aqui para uma pergunta que ia fazer um pouquinho mais para frente, mas quando a gente vai na perfumaria, a gente olha aquelas capas, né, das colorações, e as mulheres
deslumbrantes, com aquele cabelo brilhoso e aquela cor, e isso atrai. Fala assim, a gente até, eu já escutei, né, alguns episódios e você já comentou muito sobre isso, mas qual que é a diferença, então, entre eu, por exemplo, ir na perfumaria e falar assim, quero fazer os 5 minutos uma transformação em casa, qual que é a diferença dessa tinta da perfumaria para uma coloração, uma tinta ali profissional? Porque, como você falou, foi tudo pensado aqui, né? Você fez esse efeito, você também teve esses reflexos e tudo mais, iluminou, mas a caixinha, a foto da caixinha, ela também é iluminada, né? Muito difícil é aquele tom cru que é realmente a cor. Então, qual que é a diferença dessa coloração profissional e perfumaria? E também para que a gente não se engane, né? Como que vai ficar o resultado final? Bom, vamos lá. Primeiro, são várias perguntas em uma só, né? São várias situações. Primeiro, você já colocou muito bem. Se você olhar de fato, de verdade, a foto, é uma foto que está ali existe uma cor de fundo e existe algumas nuances, né? Porém, você está pegando uma coloração única. Se você aplicar de raiz às pontas, você vai ter uma cor única. Ou seja, já fugiu da capa, ok? Essa é a primeira situação. Segunda situação. Nós cabeleireiros, nós somos cabeleireiros, somos coloristas, não somos aplicadores de tinta, ok? Por que eu estou falando isso? Porque numa caixinha, aí sim a diferença de uma perfumaria, de um produto de perfumaria ou profissional, porque no profissional tá terrível, Mari, meu pigarro, tá terrível. Campanha, Paulo, vai investigar isso. Vai investigar. E eu não bebo, então aqui é água, tá, gente? Na coloração profissional, a gente tem a coloração somente e separadamente a gente tem a água oxigenada. Para quê? Para o profissional fazer a matemática e saber que cor ele vai usar e que volume de água oxigenada também. O que não acontece na coloração da perfumaria, que já vem a água oxigenada e o tubo de coloração. Ou seja, eu aplico isso em você, eu vou ter um resultado. Se eu aplicar numa outra pessoa ao seu lado com outro fundo de cabelo, o resultado é outro. É a mesma coloração, mas ela não foi programada para usar só com aquela água oxigenada. Então, assim, em cada caso, eu uso uma água oxigenada específica para ter um efeito, um resultado específico, ok? Então, aí você já vai ter a diferença. Eu não sei se você me perguntou a questão de perfumaria por questão das dicas, né? Que de repente a pessoa que está ali expondo alguma coisa assim acaba te oferecendo. É por isso ou não? Também, porque eu adoro ir na farmácia olhar produtos de beleza, pele e cabelo também, perfumaria, enfim. Quando a gente vai na perfumaria, a gente é muito abordado, né? Produtos novos e tudo mais. Fora TikTok, Instagram, todas as redes sociais possíveis, Pinterest, como eu comentei, que dão dicas, né? Tem N produtos, agora produtos coreanos em alta, né? Que medo. Para pele. E a minha dúvida é, por exemplo, qual o risco da cliente de ir para uma perfumaria e não consultar o seu cabeleireiro, né? Isso eu acho que é uma primeira pergunta. E o quanto ela pode, até pensando no financeiro, economizar para que ela realmente faça compras assertivas e que vão fazer essa diferença ali no resultado. Bom, vamos lá. Primeiramente, quando eu já fiz a primeira parte dizendo que a coloração que está ali já com água oxigenada vai te dar um resultado diferente da capa. Perfeito. Quando você tem alguém, um expositor ali, te oferecendo alguma coisa, primeiro, a pessoa não é um cabeleireiro ou uma cabeleireira, né? Ele está apenas te expondo um produto que, por muitas vezes, a empresa da qual ele está oferecendo algo para ele, algum bônus, né? Ó, fala um número bom, vou te dar R$1 para cada produto que você apresentar. Ela tem lá o salário dela fixo, né?
com a perfumaria, porém as empresas oferecem lá algum bônus para que ela te ofereça aquilo, independente se for mais caro ou mais barato. Então, Uhum. assim, ela não está preocupada com o seu cabelo, ela não está preocupada com o produto, ela está preocupada com o bônus dela. E vender? E em vender, é isso. E outra, se às vezes, até por um profissional chegar num resultado de fato, ele precisa fazer conta. De novo, o cabeleireiro não é aplicador de produto, é um profissional do ramo. Né? Então, existe contas a se fazer. Eu tenho que considerar a sua cor de fundo natural de cabelo, a cor de fundo da coloração, para eu escolher que volumagem d'água oxigenada colocar. Então, assim, existe um raciocínio que não dá, por mais boa vontade, né, que a expositora, o expositor ali tenha em querer te apresentar um produto, não tem ciência suficiente para te chegar num resultado adequado. Entendi. Ou seja, eu já não sou de exatas, mas contas de coloração esquece, com fundo e tal. Vamos Né? deixar, pessoal, vamos deixar pro cabeleireiro, pro profissional e também pra gente economizar, né? Pensando, porque o produto pra mulher já é caro, né? Sim. Então que a gente gaste de uma forma boa ali, que vai trazer um resultado. E eu sempre brinco, né? Deus pintou os cabelos e não deu as tintas para ninguém. Você tem o cabelo preto, você aplica preto, dá diferença. Dá É, diferença, porque uma coisa é um preto natural, que existe nuances naturais, né? E a hora que você pegar qualquer coloração e aplicar, vai ficar uma cor chapada de raiz às pontas. é. É onde dá a diferença. É, Maria. Tava pensando aqui já em mudar algumas coisas. Não, Maria. E quem tem cabelo preto quer virar ruivo ou vice-versa, qual que é o maior desafio que você entende em coloração? Bom, vamos lá. Se for o preto natural, que é raro, né? Às vezes nem japonês não tem o cabelo preto, preto, né? Existe cabelo preto, mas assim, são bem raros, né? Assim como é raro o ruivo natural. Existe, né? Mas um ruivo naturalzão tem, mas é raro. O preto às vezes é mais raro que o ruivo. Olha só, não sabia. É. Mas vamos lá. Uma coisa é você pegar esse cabelo natural que você trabalha à vontade. Tá? Se você tem uma folha de sulfite em branco ali para você fazer o que quiser. Já um cabelo colorido, aí complicou. Né? Se um cabelo colorido de preto, se foi uma vez só a aplicação dessa cor, dessa tintura, pode ser que a gente obtenha um resultado mais fácil. Aplicou 2, 3 vezes, né? É coloração sobre coloração para tirar tudo isso e deixar uma cor limpa, quase impossível. É impossível? Não, quase. Porque também não adianta. Dá para fazer a limpeza? Dá. Mas também não adianta eu te limpar o cabelo, deixar um cabelo loiro e completamente sem saúde. Não há beleza nisso. Eu acho que o cabelo mais bonito é o cabelo saudável, independente da cor. Exatamente, porque aí é o que você falou e pegando o gancho da sua explicação. Depende muito do estilo de vida da Exato. cliente, né? Porque, por exemplo, uma das perguntas que eu ia te fazer é chapinha e secador. Ou seja, você combina chapinha e secador com o loiro e tem que pensar em hidratação, né? Sim. Como que fica esse cuidado e o que que você indica no dia a dia para essas pessoas que querem essa transformação, já para esse planejamento? Tá, ó, eu vou ser bem cruel na minha fala. Nossa, mas por Vou, quê? vou, não, não. Eu tenho duas falas, duas respostas. A primeira eu vou ser bem cruel. Cruel até no bom sentido. Vamos lá. Eu acho assim, ó, a pessoa nunca coloriu o cabelo e me procurou para colorir, seja lá a cor que for. Eu sempre falo que para você começar numa vida de química em cabelo, você precisa de 3 coisas. E qualquer uma delas que faltar, você vai ter problema. Você precisa de tempo, você precisa de dinheiro, né? E você precisa gostar de ir em salão. Precisa de dinheiro e tempo? Poxa, Ah, lascou. eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Esquece, nem começa. Realmente. Ah, eu tenho dinheiro. Eu primeiro falei que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, Tem. mas não tenho tempo. Esquece. Ah, eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Esquece. Ah, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, mas não tenho saco de ficar no salão. Esquece, amor.
tá? Você precisa das 3 coisas, tá? Qualquer uma que faltar, você vai ter problema na cor, Uhum. porque você não vai ter, saco de cuidar, tempo para cuidar, dinheiro pra e precisa, não tem jeito. Eu sempre falo assim, ó, você tem um cabelo natural, você precisa de tratamento. A gente mora aqui em São Paulo, essa variação de clima, poluição, lá-lá-lá, você precisa de cuidados, né, o cabelo precisa de cuidados. Você colocou qualquer química, esse cuidado dobra. "Ah, Paulo, mas aí não tenho", então pare, então nem comece, Uhum. entende? Você tinha me feito mais uma nessa questão. Essa era a minha Isso. resposta cruel para isso, mas tinha mais uma pergunta. Perfeito. A questão realmente da manutenção da hidratação com a chapinha, com o secador. Chapinha e secador. A cliente às vezes chega para mim e fala: "Paulo, o que que você acha de eu comprar uma chapinha?", né, eu falei: "Péssima ideia", né. Nossa, porque assim, se você não tem, você vai fazer, quando você realmente precisar. Você tem um evento, um casamento, um evento, uma Uhum. reunião. Então você vai ao cabeleireiro, lava, seca, escova e prancha. Se você, tem isso em casa, isso vira vício. Você faz toda hora. Vira mesmo. Você Vira. passa em frente ao espelho, ali tem uma onda, É. né. Vira porque eu tenho aquela Hum, escova. fala mais, que tô adorando esse podcast. Tá, É, já aproveitando para nossa próxima é. sessão, eu tenho uma escova, Hum, aquela que não é a que gira automático, mas é a tá. que, né, é mais prática. Só que eu percebi que isso tem afinado o meu cabelo e deixado quebradiço. Apesar de eu usar aquele protetor térmico antes. Hum, Porque eu acho que, coitado, nem o protetor térmico tá. A gente precisa falar sobre isso. É o tô vício, entendeu? adorando. É o vício. É, E aí a gente precisa fazer uma consultoria nisso. Mas realmente eu acho que esse é o ponto, assim. Como que a gente equilibra? Então vamos lá, vamos retomar. Estilo de vida, você quer transformar, quer ter os seus 5 minutos, mas transforme, mas tenha manutenção. E como que você conscientiza as clientes para não ir, né, só no depois. Primeiro, perfumaria. Pô, quer ir? Vai, mas tem a minha consultoria. Inclusive, perfumarias, contratem o Paulo para essa consultoria aí, ele fica, né? Porque você consegue impulsionar os resultados e trazer mais resultados para cliente. E com isso, cliente feliz, volta e você cria essa jornada aí de 21 anos, digamos assim, né? Você tem várias exato. clientes de longa data, várias. E como que essa gestão ali para cliente, para conscientizar, agora você está no podcast, né? Então você consegue falar com mais pessoas. Mas como que você no seu dia a dia conscientiza isso na geração de valor para cliente e para ela também não viciar ali, né? Nessas questões de escova todo dia, chapinha e tudo mais. Então, eu acho que você colocou bem. E assim, o problema não é ir à perfumaria. O problema é ir à perfumaria sem essa mentoria, sem essa noção. Eu sempre falo para as minhas clientes: vá, né, e compre o que eu te pedi. Compre o que eu Vai com a indiquei. listinha. Exato. Porque assim, se da porta da perfumaria até o caixa tiver 20 metros e nessa distância tiver 3 representantes, você vai sair com outros 3 produtos. Exatamente. Entendeu? Porque Principalmente se for a Mariana comprando. pois é. Eu lembro que uma cliente falou assim para mim: "Paulo, comprei tal produto, o que que você acha?" Eu falei: "O que eu vou falar se você já comprou?" "Não, mas fala alguma coisa, né?" Eu falei: "É ruim, né?" "Ah, mas tá falando aqui que vai deixar macio, sedoso, tal." Eu falei: "Volta lá na perfumaria e procura, eu vou te dar a dica. Procure um produto que tá escrito assim, ó: não use porque não presta." É o marketing reverso, não vai ter. Ela falou: "Credo." Ela falou: "Mas é verdade, todo produto que tá aí, o que tá escrito tá dizendo que vai deixar macio e sedoso." Né. Exatamente. Ela falou: "E agora, o que eu faço com isso?" Eu falei: "Dá pra sua cunhada, que você não gosta dela." É um presente de Natal, amigo da onça, né? Então, de novo, assim, eu acho assim, vá na perfumaria, tem muita coisa legal, né, mas tem muita coisa ruim também. Então, para você não cometer o erro, vá com uma dica de um profissional. "Ah, mas eu não confio no meu cabeleireiro." Então, tu já começa trocando de cabeleireiro. É, ué, É, como é que eu tenho um cabeleireiro que eu não confio? Então você não tem. exato. Que é o que a gente falou aqui da transformação e de se estar confortável para fazer, Exato, né? exato. Com um resultado bom. Vai ter pessoas, Mari, voltando aqui na sua transformação, vai ter pessoas que
não comporta isso, que não carrega isso, não faz parte da personalidade dela. Não, eu Uhum. gosto do pretinho básico e você vê que tá nela. Sim, Ok? sim. Por isso que eu sempre falo que o visagismo tem que ir um pouco além. Por mais que, às vezes, você dá uma dica que fala assim, ó, o preto te pesa muito, isso e aquilo, né? Então você faz uma mecha ali, tom sobre tom, para descarregar um pouco, que fica bacana. Ou não, eu gosto de preto chapado. Então faço um corte bem jovial, uma coisa bem desconectada, para dar leveza no visual, né? Porque você Uhum. pega aquela coisa preta chapada, né? Tipo a Wandinha. Muito bom. Então, acho que não Exato. é essa imagem que a pessoa quer passar. Então, em algum ponto vai ter que ter uma leveza. Exato. Bom, hoje eu posso falar também que de tudo isso, o autoconhecimento para saber o que a gente comporta, quando Exato. fazer, como fazer, isso é muito importante também para cliente. Então, para mim, isso hoje é o que faz de diferença. É para evitar algum tipo de arrependimento, né? Não, eu sempre falo, se você sentar na minha cadeira, seja para corte ou para cor, seja uma transformação, você tem que me passar segurança. Se você falar, Exato. Paulo, eu vim, como eu já tive, Paulo, eu tô sentando na sua cadeira, eu quero máquina um, tá? É zero, não, um. Tudo baixinho, imagina, um cabelo como o seu, eu quero máquina um. E aí, conhecendo a cliente, conhecendo a personalidade, sabendo o que comporta, né, e me passou segurança. Tome um, Uau. acabou. Agora sim, e se a gente fizer? Não, a gente não, amor. A gente não. Primeiro sinta-se segura do que você quer. E não passe a bola para mim, não. Gente, não, eu vou fazer, Aí vai falar né? assim: ai, o meu cabeleireiro quis também, né? Pois é. Fala para todo mundo. E eu falo, eu já tive experiências no passado, né, do tipo, e a pessoa quando ela não tá segura, ela não segura a bronca. Quando ela chega, ela gostou, ela pediu, eu fiz, ela até gostou, mas chegou em casa o marido falou, que isso aí? Eu falei pra ele não fazer. Nossa, isso é muito Não, esse importante. BO eu não carrego não, É, não compro não. e tem que segurar, porque opinião tem um monte, Sim, né? sim. Lógico, você tá num relacionamento, é legal compartilhar o que você vai fazer nos seus 5 minutos, né? Até porque, gente, vamos evitar algumas questões, né? Eu Que o acho. Paulo não vai resolver. Não. E, Ele ainda não é psicólogo de casal. e também não quero um Não. marido me perturbando lá no meu salão, não. Exato. Quero trabalhar em paz. Exato, e na empresa, né, dependendo do Exato, estilo de vida da mulher ali, falo por exato. mim, eu sempre, depois das minhas transformações, porque eu nunca aviso, eu não sou uma pessoa que eu aviso quando eu vou transformar, assim, o cabelo. Então, nem o Paulo, né, não tem aquele sentimento de, tô com vontade de mudar. Um dia bate aos 5 minutos, de fato. E aí, até se olhar o meu feed do Instagram, já me perguntaram, é você? Porque tem umas 5, 6 versões ali, né? Sim, Então, e eu lembro que sempre depois do dia seguinte, né, da transformação, na segunda-feira, digamos assim, é, é um choque para todo mundo, sim. dependendo da transformação. Você saiu na sexta-feira do trabalho, né? Loira, chega na segunda-feira de manhã, ruiva, morena, né? Exato, Doideira. exato. E quem não conhece, impacta. Então, para segurar o BO, gente, mulherada, é Nossa, realmente. aqui você tá parecendo a Carolina Dickmann. Ai, obrigada. Na Fala verdade, mais. aqui, ó. Aqui tá parecendo. Né? Viu? Mas, ó, eu queria que quem estiver assistindo me aponte onde que cor que a Mari ficou feia. É ruim. Obrigada. Lembrando o Não, filtro, né? não é nada. Você vê que eu não Mentira, pego o caso mentira. real ali. Não tem filtro, não. Não, não teve. Não tem, não. Não tem. Não tem. Não tem, não. Muito bom. Uhum. Paulo, e para você, saindo um pouco, né, aqui desse ramo, mas ainda estando, eu lembro que uma vez eu cheguei, né, no seu salão, na sua cadeira ali, sentei e falei, eu quero alisar, quero fazer uma escova progressiva. E aí você quase me chutou, né, me mandou embora ali. Mas quando o Paulo fala que ele não faz, é real. Então, assim, por quê? Então, de novo, tem cabelos e cabelos, situações e situações, né? Primeiro porque não há necessidade, né? Você vê você aqui, hoje aqui com ondulação e aqui um cabelo liso, né? Uhum. Se é um O cabelo, cabelo natural é mais liso. se é um cabelo que a gente com um secador rápido ali não consegue esse efeito, né? Você fala, não, vamos forçar um pouquinho com alguma química.
Não é o teu caso. Como é uma pessoa que gosta de estar em transformações, eu não posso deixar seu cabelo estático de Uhum, uma forma só. Porque assim, hoje eu faço, você sai super uhum. feliz. Semana que vem você volta É, e fala assim, Paulo, como já aconteceu, não com você, mas com outro cliente, eu tenho um casamento e eu quero um penteado com babyliss. Entendeu? Mas você alisou, amor, semana passada. aí você fala: "Ah, tá Entende? muito escorrido". Exato, então a gente tenta evitar essas situações. Uhum, É o que eu falei, o seu cabelo não há necessidade, ponto, né. Outras situações eu não tenho problema nenhuma, não trabalho com formal, uhum. Ah, ok? não? Não, não. Trabalho com escova mais orgânica, até para me dar essa maleabilidade no cabelo. Se você alisar hoje e amanhã você quiser um penteado com babyliss, eu consigo, né. Uhum, Então eu tenho um cabelo sem volume, liso sim, se eu quiser trabalhar esse cabelo com onda amanhã eu consigo, porque eu tenho uhum. fibra para isso, tá. E quanto tempo uma escova sem formol ela dura? A durabilidade está muito relacionada ao tipo de ondulação que a pessoa tem, né. Então se a pessoa tem uma ondulação, que vem muito desde a raiz, uma ondulação fechada, ela tem uma durabilidade menor, não pelo produto, mas porque seu cabelo vai crescer, você vai ter ondulação na raiz, que é o outro motivo que eu não gosto de um cabelo 100% liso. Porque você faz um cabelo 100% liso, vou chutar, Uhum. 15 dias você tem uma raiz toda alta e o resto liso. Te complicou mais ainda a vida. Aí você, com um mês, você vai querer refazer, entende? Se eu fizer, você fez hoje. Se daqui um mês você retocar, o terceiro retoque vai ser com 20 dias, o quarto com 15. Você vai reduzindo cada vez mais, porque vai ficando cada vez mais liso e o contraste com a sua raiz é maior, tá? Uau, que Então aula. você tá complicando a sua vida e a minha. Total. E se arrepender, um beijo Deu também, ruim, deu ruim, ter né? que fazer toda, né, aquela transição, enfim, Sim. esperar. Uma coisa que lembrei agora, quando você falou do cabelo preto e vermelho, a Uhum. pessoa, né, em transição, alguma coisa assim. Geralmente a pessoa que tem cabelo mais claro, e sei lá por quê, eu queria saber, as pessoas acham que com o preto ela resolveu tudo, né? O cabelo tá sem vida, o cabelo tá desidratado, não, pinta de preto. Mas que tem a ver uma coisa com a outra? E agora ele é desidratado, desnutrido e preto. Só que preto. É legal, o preto apaga tudo e não Uhum. sei o que e tal, mas a situação, a saúde do cabelo permanece, né? Pelo contrário, agora eu tenho mais uma química, tenho mais uma coloração. Mas voltando, imagina que a pessoa é loira, né? E tem o, sei lá por quê, né? Ela pintou de preto e ela tá querendo sair disso. Uma dica: faça luzes. Se sair um pouquinho, né? Você não precisa fazer assim, né, um loiro que era, não. Tom sobre tom. Para quê? A ideia é que o cabelo vá crescendo. Você, nessa parte escura, você tenha um pouco de luzes e numa outra hora um pouco mais. E conforme vai crescendo, você vai cortando e fazendo essas luzes. Na sua raiz crescida, você não mexa, tá? Se tiver que colorir, faça uma coloração da onde cresceu para baixo, para mais tarde você ter o seu cabelo natural. Entendi. Entendeu? Porque se eu conseguisse, vamos supor, se eu conseguisse colorir esse cabelo de raiz às pontas, num tom claro, num tom médio, daria problema. Você não ia sair da coloração nunca. Hum, Entendeu? Lembra que eu falei? Deus pintou os cabelos e não deu a tinta para ninguém. Então, por mais que eu tente ser o mais próximo do seu cabelo, não é o seu cabelo. perfeito. Só para o Paulo. Ele concedeu. Paulo, É, diga. falando nisso, do que você aplicou isso comigo, porque quando eu fiz a transição para esse acobreado, eu estava loira e aí você usou as luzes, né, e foi mudando o fundo, foi Isso. aplicando ali na raiz já que estava mais natural, Exato, né? eu fiz um fundo já lembrando o acobreado, né, e trouxe algumas mechas acobreada para o comprimento. Então a gente foi brincando aí com um pouco de contraste e tudo mais, até para dar naturalidade, para a gente não chapar uma cor. Uhum. E essa também é a diferença da coloração profissional. Exato,
Você conhece. Muito bem. É conhecer o produto, conhecer a ferramenta. Eu até gosto, ia usar esse termo agora, né? Eu não gosto de falar produtos, são ferramentas de trabalho, são as Uhum, minhas ferramentas de trabalho, é isso, entendeu? legal. Então você conhecer a matéria-prima e a ferramenta que você vai usar, tá tudo certo. O resultado é garantido. Legal. E para cliente nova, quais são as suas perguntas para você ter esse feeling de vai aguentar essa transformação? Ou você faz já uma transformação radical logo de cara? Ou como que é esse Hum, processo? Então, de novo, a primeira pessoa precisa me passar segurança e me dizer o porquê que ela está fazendo aquilo, Uhum. né? Se foi só um estalo de 5 minutos, calma, Tem que né? passar pelo seu crivo, seu É, interrogatório. não, exato, porque senão vai fazer porque brigou com o namorado. Uhum. Entendeu? Aí Legal. depois de amanhã ela volta com o namorado, aí o culpado daquele cabelo sou eu. Uhum. Eu percebi que você tem um medo em relação. Você faz as perguntas para É, relacionamento. não, Evitar. essa é uma delas, Mariana. Essa é uma delas. Não, é o que eu Muito bom. falei, me passe segurança, me passe um motivo e vamos aos poucos. Por que aos poucos? Por exemplo, eu nem sei, acho que já falei isso também em outro episódio. A pessoa, ela nunca fez luzes. Aí ela chega no salão e fala, Paulo, eu quero luzes. Ok, tá, até aí tá tudo certo. Você tem alguma referência, tal? Aí ela me dá uma referência que tem mais ou menos 80% de luzes. Eu falo, isso aqui é muito. Não, mas eu achei lindo. Eu falei, não tô falando que é feio, tô falando que é muito, né? Aí eu tento tirar da cabeça dela, ou pelo menos amenizar. Por quê? Vai ficar feio? Não. Vai ter um impacto muito forte que ela vai se estranhar, por mais bonito que fique. Então, a gente começa. Tanto é, vai, vamos lá. A pessoa me pediu essa referência, tem 80%, e eu, com a minha experiência, eu faço 40%. Já cheguei a fazer 50%, né? Mas vamos lá, 40%. A hora que a pessoa, eu vou no lavatório, enxago e tudo mais, a hora que ela volta para a cadeira e ela se vê com 40%, ela fala assim: Nossa, eu tô loira. Eu falei, mas você pediu, amor. Nossa, mas é muito. Jura? E se eu falar que eu te fiz a metade do que você me pediu? Mentira. Falei, aí tem 40%. Uau! Entendeu? Imagina se eu tivesse feito os 80%. Acho que Entende? ela já pedia para mudar. Então, a profissão cabeleireiro Uhum. é essa. Executar é o de menos. Você pegar um pó descolorante, uma coloração e aplicar, isso é o de menos. Agora, você chegar ao porquê que você está fazendo aquilo, aí entra realmente a profissão do cabeleireiro. Entendeu? Ah, Por isso que fala assim, cabeleireiro é todo psicólogo. Por causa dessas histórias aí. tem que ver a fase da negação, aceitação, aí vai, né? Vai Entendeu? seguindo. É exato. Muito bom. E Né? você tem alguma história engraçada, alguma história de salão, assim, nessa questão de transformação? Eu tinha uma separada aqui, mas você falou de prancha, de chapinha, eu acho que vale a pena contar. Então vamos lá, né? Contos de salão. Eu tinha uma cliente loira, loira natural, muito claro o cabelo dela. E ok. Então frequentava lá. Aí teve um dia que eu olhei o cabelo dela, já tinha alguns meses que ela não tinha ido. Aí quando apareceu uma certa quantidade aqui, né? E bem ralo na ponta, tudo picado o cabelo dela. Eu olhei e conhecendo o cabelo e textura de cabelo, falei: Você tá usando prancha, né? Ela falou, não. Falei, tá, e bastante, né? Aí ela tava com uma amiga. Eu gosto quando vai de dois, que sempre um entrega o outro, né? Aí a amiga falou assim: Nossa, você tem coragem de mentir pra ele? Paulo, ela usa todos os dias. Ela acorda, tira o despertador da tomada, espeta a prancha, vai tomar banho. Quando ela volta, ela prancha o cabelo. Todo dia. Eu falei assim: Ó, não tô querendo te assustar, não. Mas se você continuar nesse ritmo, te dou mais 1 ano e meio de cabelo. Que ele tá picando de baixo pra cima e se você continuar, você vai ficar como eu. Que desespero. Não, escuta. Aí ela pegou e assim, ela viu que eu tava falando sério. Eu não tinha intenção nenhuma de assustá-la. Não é nada disso. Tava passando a real, é minha cliente, né? Aí, ok. Dei a informação, ela foi embora. Alguns dias depois ela voltou. Eu olhei e falei assim: Você parou. Falei, seu cabelo merolhou, é ótimo. Eu falava assim quando eu era criança. Merolhou. Merolhou.
seu cabelo melhorou muito. Ela pegou e falou assim: hoje já tem 37 dias. Falei, não. Falei, a É o noia da vício, prancha. é o vício. Foi tão natural a fala dela, né, que até ela se assustou. Ela falou, nossa, tipo noia, né? Falei, pois é, só faltou você falar mais um dia, Mais um dia. né? Então, imagina. Então, assim, não tenha, tá? E não mintam de novo. É o Por favor. Paulo é Sherlock Holmes. Paulo Holmes. Não é... Acredite, o cabelo conversa comigo. Conversa, né? Conversa. Olha assim, ô filho, está Muito bom. tão judiando de você. Vamos deixar uma dica aqui. Qual que é o cronograma capilar básico depois de uma transformação? O que você recomenda? Só para as mulheres programarem, né? Os clientes se programarem para depois, financeiramente, como você disse, né? Muito importante. O que tem que ter? Então, vamos lá. Primeiro assim, toda vez que você pensar em uma química, mesmo que você já faça, né, químicas no seu cabelo, faça química, faça tratamentos antes de retocar essa química, no dia que você fizer a química e depois. Antes, para você preparar esse cabelo para a química que ele vai receber. Durante, porque ele acabou de receber uma química, provavelmente perdeu alguns nutrientes do cabelo, eu preciso repor. E depois, como manutenção, tá? Então, primeiro assim, foi bom você falar em cronograma, porque por mais que a gente tenha lá reconstrução, nutrição e hidratação, é interessante primeiro que a cliente faça o primeiro cronograma no salão, tá? Então, assim, é uma coisa fixa para todo mundo? Não. Então, se você for num salão, eu vou avaliar o seu cabelo hoje e vou falar assim, ó, hoje, um exemplo, ele precisa de reconstrução. Semana que vem, quando você voltar, se for o caso, eu vou avaliar e falar assim, ó, hoje ele não precisa de reconstrução, hoje a gente vai fazer uma nutrição. Na próxima vez que você voltar, eu vou avaliá-lo, tá? Se realmente eu vou fazer naquele dia ou se eu vou dar um espaço de mais uma semana para fazer uma hidratação, se for o caso, né? Se ele precisar de 4 reconstrução, ok. Se ele precisar de 2 reconstruções, uma nutrição e uma hidratação, ok também. Ou seja, o cabelo precisa ser avaliado e não é assim, toda semana? Não sei. De repente eu fiz hoje, não, ele tá legal, ele se comportou bacana, vamos dar um espaço de 15 dias. Né? Legal. Entendeu? Então, sempre deixar reservado no cofrinho a manutenção, o cronograma. Não precisa. Porque senão, e se eu quiser fazer, né, a minha transformação lá, você não vai deixar porque eu não hidratei? Como assim? Então, mas eu sempre falo, acho que quando num podcast que eu tava com a Michelle aqui, ela ainda falou, né? Não sou eu, não é você, é o cabelo. Se o cabelo não me permite, não tem jeito, é o cabelo que não permite, entendeu? Exato. Senão você vai levar um cabelo super bonito numa sacola, e eu acho que não é isso que você quer. Não, ainda não. Olha que bonito. Ficar admirando o resultado ali na sacola. A gente brinca, você fala, você quer um cabelo bem soltinho com bom caimento, né? Soltinho da cabeça. Na cabeça. Muito bom, Paulo. Nossa, minhas dúvidas e também dúvidas aqui, né, dos seguidores foram respondidas. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço e assim, se eu não me engano, a gente até, com o seu auxílio, óbvio, né, tem uma caixinha lá né, de perguntas, né? Então perguntem, né? Estou à disposição. Por favor, perguntem, o nome de vocês estará aqui. Paulo vai mencionar, você vai saber que é a sua pergunta e pelo engajamento, né, pessoal? Ajuda nós. O Paulo vai fazer uma dancinha do TikTok quando bater 1000 inscritos. Não lembro disso, Mariana. A gente já tá apelando. Eram 100.000, caiu para 1.000. Pois é. Então mandem as perguntas e vamos ver essa dancinha aí, né? O dia que eu ganhar a plaquinha do YouTube de 100.000, né? Exato. Aí eu faço. Aí é pior, Agora, vamos ver qual que é a trend da vez. Com 1.000 é sacanagem. É isso. Paulo, eu vou deixar você fazer a sua despedida. Eu pensei que você ia falar, eu vou deixar você ir pro PS.
Também. Que você tá mal, pelo jeito. Não, na saída daqui a gente vai. Você vai olhar esse pigarro aí. Mas é isso, então. Gente, foi um prazerzaço de te deixar a gente aqui, vai longe, né? Obrigado, Mari. Obrigado Obrigada. por todo o suporte que você tem dado, né? Ela pega no meu pé, chata pra caramba. Por isso, curtam, compartilhem, comentem e se Te inscrevam, inscrevam. né? Ok, e até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.